Oi galera, tudo bem com vocês? Pois bem, um pouquinho antes da gente começar as aulas aí, uma pequenininha palavrinha, né? Não tá fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós professores, esse distanciamento. A gente gosta de calor humano, sala cheia, todos juntos. Mas veja o que disse nosso amiguinho Einstein ali, gostaram dele ali? Olha ali, né? O que disse nosso amiguinho Einstein, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. É isso que vocês estão fazendo. Assistindo a aula, adquirindo conhecimento, trabalhando da melhor forma possível, talvez não é ideal, mas a melhor forma possível, vocês estão fazendo isso, expandindo a sua mente, expandindo seus conhecimentos, para nunca mais voltar ao que era antes, porque você progrediu. E é isso que eu quero, é isso que todo mundo quer para você, para que em breve a gente esteja, nós estejamos todos juntos, do jeito que a gente gosta, sala cheia, calor humano, mas até lá vamos estudando dessa forma que eu tenho certeza seus objetivos vão ser alcançados e você vai entrar no curso que você quer, na profissão que você escolheu, tá bom? Até breve, logo estaremos juntos, com certeza. Saudades de vocês. Um beijo grande. Aí galera, tudo bem? Tá difícil, o bicho é metaleiro, ó. Curto rock com meu filho, né meu amor? Bom, meus queridos, então a nossa unidadezinha da Física B, para você acompanhar lá a unidade número 11, aparelhos de medida, tá bom? Então vamos lá. Então, é a unidade 11 de Física B, tá bom? Tudo bem? Vamos começar lá então com o aparelho denominado amperímetro. Por que será que ele se chama amperímetro? Olha o suspense. Porque ele mede corrente, ampere. Tudo bem? Algumas características do amperímetro, tá? Vamos lá. Deve ser ligado em série. Tá bom? Obrigatoriamente, senão dá problema, a gente já vai ver, tá? Além dele ser ligado em série, claro, mede corrente elétrica, tá bom? Uma coisinha que vai aparecer bastante, mas não é obrigatório, fique bem claro, tá? Aparelho ideal. Aparelho ideal, resistência interna nula, tá? Fique claro que não é obrigatório a resistência interna ser nula, tá bom? Quando tiver resistência diferente de zero, o mais comum é esse aqui, mas pode acontecer de ele ter resistência diferente de zero, aí ele vai para a conta normal. Quando ele não tem resistência, ele diz aparelho ideal, aí você vai entender quando montar ele para você o circuitinho, ele não altera em nada o valor da corrente que já estava antes do amperímetro. Tudo bem então? Muito bem. Tá? Então, primeiras informações sobre o amperímetro aí. E agora eu vou mostrar para vocês a forma de ligação. Tá bom? Então vamos lá. Ligação. Então, ó. Aqui e aqui. E é assim que vai ser simbolizado o amperímetro, com um A, tá bom? Vou fazer uma outra aqui, tá?
aqui a outra. Então, vou dizer que aqui é um R1, aqui é um R2, aqui como aqui também. E vou ligar um perímetro agora. E vou considerar nos dois casos que o nosso amperímetro é ideal. Resistência interna, 0. Você pode até falar assim, tá, mas não tem resistência interna 0. Mas não tem aparelho ideal também. Então é uma consideração que nos nossos exercícios vão aparecer de forma bem comum, tá bom? Tanta coisa, né, parece exercício, despreza atrito, não sei se desprezar atrito você sempre tem, mesmo que seja pouco, e a gente faz. Considera a gravidade 10, não é, tá? Essas coisinhas assim para fins de resolução, porque a ideia do vestibular é saber se você resolve o problema, se dadas as regras você consegue fazer com que aquele problema seja resolvido sem se preocupar no detalhe da questão do mas no real tem um pouquinho de valor de resistência, a gravidade é 9,8 e não 10, sabe? Essas coisinhas não vão interferir na interpretação de quem sabe resolver o problema. Essa é a parada, saber resolver o problema. Se tornar um bom resolvedor de problema. Quando você se torna um bom resolvedor de problema nas exatas, você tem certeza que você se tornou um bom resolvedor de problemas, de uma forma geral, porque você sabe traçar estratégias, tá bom? O que nós temos aqui então? Nós temos aqui o seguinte, um dos dois está ligado certo e o outro está ligado errado, tá bom? Pensa aí, dá uma olhada aí, o que você acha qual que você acha que é o certo e qual que você acha que é o errado, tá? Deu uma olhadinha? Então tá, agora eu vou fazer para você o seguinte, se eu fizer o desenho da corrente elétrica nesse circuito de cima, vai acontecer isso aqui, ó, certo? Tá vendo? Ó. Beleza, né? Legal. Essa é a corrente em vermelho. A corrente passou pelo R1, passou pelo R2, passou pelo amperímetro? Sim, está em série. Então, o amperímetro está em série. O que eu tinha falado mesmo agora há pouco, um pouquinho antes de apagar aqui? Que tinha que ser ligado em série. Opa, então isso aqui é correto. Mas então você falou que tem um certo e outro errado, debaixo é errado? É. Por quê? Como a gente vai ter essa possibilidade da resistência interna ser zero, aparelho ideal, olha o que aconteceria aqui. Pá, e até aqui a corrente, chegou aqui, isso aqui é um nó. Tá? Um nó é a ramificação, né? Onde há a divisão de corrente. Já vamos ver, inclusive, na unidade 12, com mais ênfase nisso aí. Aí a corrente, vai dividir um pedaço para cá e um para cá? Aí que tá, não. Por quê? Dividiria se... Desculpe. Dividiria se os dois caminhos tivessem resistência. O fato desse aqui ser livre de resistência, olha o que acontece. Toda a corrente elétrica vai passar por ele, porque esse caminho é livre de resistência. Criou então uma situação nesse resistor que a gente chama de curto-circuito, ou seja, ele ficou inutilizado, ele entrou em curto, é assim que a gente chama, tá bom? Ao entrar em curto-circuito, veja só, pensa que está certinho, os dois resistores funcionando, tudo beleza. Ao entrar em curto, ficou só esse resistor. Então diminuiu a resistência, aumenta a corrente. Pode ser que essa corrente nova, aumentada, crie problemas para o circuito. Por isso que muitas vezes o curto-circuito danifica aparelhos que estão ligados. Tá bom? Então é isso que acontece se... Nossa, gente, desculpe. É isso que acontece então... Eu estou gravando à noite, sim, é isso. Isso que acontece então se eu ligar em paralelo. Isso aqui está em paralelo com esse resistor. Por isso, ao estar em paralelo, numa ramificação aqui, ele criou esse problema. Está errado, tá? Então essa ligação aqui é uma ligação errada. Tá bom? Muito bem. Daí, agora nós iremos para o voltímetro.
Muito bem. Deixa um somzinho suave. Voltímetro, tá bom? Como o próprio nome diz, volts. Eita! Caiu minha caneta decorativa. Poxa, ela estava presa ali. Adivinha como? Vamos tentar de novo? Ih, não é que ficou, rapaz? Lembra desse assunto? Aí. Beleza, que bom que você lembra. Voltímetro mede a DDP entre dois pontos, diferença de potencial elétrico. Tá aqui, né, a popular voltagem, a DDP. Ele deve ser ligado em paralelo, tá? No caso do aparelho ser ideal para o voltímetro, ele então deve ter resistência infinita. Tá? Não vai ter resistência infinita, não. Mas também não tem aparelho ideal. Então o que é um bom voltímetro? De resistência bem alta. Por quê? Vamos ver, tá bom? Olha aqui. Então, imagine que eu faço uma ligaçãozinha assim, tem um circuitinho assim. Tá bom? Tá aqui. Olha só. R1, R2, e eu vou ligar o voltímetro como paralelo. Aqui o bicho, ó. Vai ser simbolizado pela letra V. Tá bom? Digamos que ele seja ideal. Tá aqui, ideal. Resistência infinita. Agora você vai ver por quê. Por causa disso aqui, ó. A corrente elétrica vem aqui, passa aqui no resistor 1, chega aqui, tem um ponto de ramificação, que é um nó, nome disso. E aí você pensa, vai dividir? Não. Por quê? Porque para dividir teríamos que ter resistência nos dois, de maneira que a corrente possa passar. O problema, aí não é curto-circuito, tá? O problema é que a resistência aqui, ó, é muito alta. Infinitamente grande, imensurável de grande. E aí, como a resistência é o obstáculo para a corrente não consegue passar pelo voltímetro. Adivinha o que ela faz? Passa toda ela por aqui. Esse é o funcionamento do meu circuitinho, tá bom? Tá aqui a corrente. Beleza? O que esse voltímetro vai medir? A DDP entre dois pontos. Quais pontos? Os pontos que ele tiver conectado. Esse e esse. Quem tiver dentro desses dois pontos é que vai ter a sua medida. Então ele vai medir a DDP, a voltagem do resistor 2, vai. Então ele vai medir uma voltagem do resistor 2. Adivinha como? URI. Qual R? O R2. Qual I? O I que passa por ele. Está medida a DDP. Tá bom? Pode ser no R1? Pode. Aí ele vem aqui, ó. Liga o voltímetro aqui, ó. Em paralelo. Pronto. Vai passar corrente por dentro do voltímetro se ele for ideal? Não. Por quê? Porque ao chegar nesse ponto, o que vai acontecer? A corrente elétrica nesse ponto não divide, porque a resistência infinita passa reto. Então, vai continuar funcionando normal. Daí o que ele está medindo? Está medindo o que está entre os dois pontos, que é o R1. Então, URI. E aí vai ter a medida. Entendido? Tudo bem? Dá para ligar errado? Dá. Não serve para nada, mas dá. Até porque os exercícios vão ter voltímetro ligado errado. Como é que fica? Fica assim, ó. Tá? Aqui. Vamos supor que seja o mesmo circuito aqui. E aí, ó. E ele seja ideal. Bom? Galera, se a resistência é infinitamente grande, a ponto de não dar tempo, tem nada a ver com tempo, a ponto de não poder a corrente ultrapassar essa resistência tão alta, não vai circular corrente. Então, ó, corrente zero. Então, isso aqui é errado fazer ligação assim. E aqui em cima é correto fazer ligação assim. Tá bom? Entendido isso? Beleza? Então tá aí.
URI aqui, tá? E você faz a ligação. Muito bem, eu vou fazer agora um esqueminha aqui que explica inclusive um exercício que... Deixa eu fazer, eu já vejo qual é o exercício aqui. Viu só que baladinha? Né? Os metaleiros gravando baladinha também amam, né? Olha aqui esse esqueminha, ó. Digamos, ó, vamos fazer quase que uma revisãozinha aqui, ó. Digamos que você tenha isso, aqui. Tá bom? Aí... Como é que eles estão ligados os dois? Tá? Aqui é um R qualquer. Como é que eles estão ligados os dois? Positivo de frente para o positivo, ou seja, eles estão invertidos um em relação ao outro. Isso quer dizer que nós temos um gerador e um receptor. Quem que é o gerador e quem que é o receptor? Não dá para saber, porque é motivo aqui. Só pelo caminho da corrente que eu vou determinar quem que é quem, tá bom? Agora eu fiz o caminho da corrente. Tá aqui. Tudo bem? Agora sim, esse aqui é gerador, esse aqui é receptor, porque o gerador, a corrente elétrica sai do mais e no receptor a corrente elétrica entra no mais, tá bom? Muito bem. Pode ser que ele peça para fazer a leitura no gerador no receptor. Aí eu tinha falado de um exercício e eu lembrei agora, tá? Mas eu já falo aqui para vocês. Tá aqui, o exercício 34. Na letra B ele pede a DDP nos terminais do receptor. Então o que ele pede é como se você tivesse um voltímetro para fazer essa medida. E aí, quer dizer isso aqui que eu fiz lá o exercício para você na aula. Então aqui, ó. Meça a DDP entre os terminais do receptor. É como se você colocasse um voltímetro aqui, ó. Então a DDP é entre esses pontos aqui que eu estou marcando reforçado em preto. Ah, mas então é tudo que está aqui dentro? É, gente, é tudo que está aqui dentro. Vai ter ali, ó, lembra, uma contra-eletromotriz e um resistor interno. Então não é a medida só desse ou só desse, é de tudo. Mas como é que eu faço daí? Você faz assim. Já que é um receptor, a leitura vai fazer através da equação do receptor. Quando ele pega a DDP entre os pontos, ó, vou chamar aqui, ó, A e B, aqui, ó, ele está pedindo U entre A e B. Então vai ser a força contra a eletromotriz mais o R vezes I aqui. Esses dois juntos dão a DDP entre os dois pontos, que é o que está no exercício que eu tinha acabado de falar lá na aula anterior. Ah, mas ele não falava de voltímetro ainda. Sim, mas ele pode pedir a DDP entre dois pontos. Não precisa do voltímetro. É que agora, com a aula do voltímetro, do aparelho voltímetro, você tem essa coisa que ele está ligado ali, como se tivesse o aparelho ali para fazer essa medição. Tá bom? É só isso a mais. Então tá aí. Assim como eu posso pedir aqui, ó. Poxa, não posso pedir para você calcular a DDP do gerador aqui? Pode, ó. Calcule aqui, ó, a DDP. Vou marcar aqui, tipo, calcule a DDP entre C e D. O que nós temos aí entre C e D? Um gerador, uma força eletromotriz, um resistor interno. Então não é a DDP entre C e D, não é só do R, nem só o Y. É a leitura aqui é do gerador. Qual é a equação do gerador? É essa aqui, ó. Tá bom? Então faça a leitura do gerador, use a equação do gerador. Faça a leitura do receptor, use a equação do receptor. Faça a leitura, como eu mostrei no desenho anterior, do resistor, use o URI. É isso que o voltímetro vai fazer. Vai fazer a leitura de um resistor com o URI, de um receptor com a equação dele, de um gerador com a equação dele.
Entendido? É isso que você vai fazer, isso que vai aplicar quando aparecer. Feito, galerinha, tá bom? Então é isso aí. Então dos aparelhos é isso. Vamos a isso? Então, beleza. Vamos lá. Ponte de Wheatstone. Uma coisa que não pode acontecer, não vai acontecer com você. É bem comum em muitos materiais a ponte de Wheatstone vir exatamente como está no teu, junto na aula de amperímetro e voltímetro. Fala, então é mais um aparelho? Não é. Ponte de Wheatstone não é um aparelho. Então eu começo escrevendo isso. Não é um aparelho de medida. Não é. Entendido? Beleza. O que é então? É um arranjo de resistores. Mais alguma coisa para falar? Sim. Para que serve? Serve para definir o valor de uma resistência. Então você vai ter um arranjo lá, vai ter uma resistência desconhecida. E ao ter essa resistência desconhecida, o que vai acontecer? O ou a ponte de Wheatstone, né, o arranjo ponte de Wheatstone, vai fazer com que seja possível, respeitando as condições que a gente vai ver agora, para você medir o valor de uma das resistências que vai estar desconhecida na parada. Tá bom? Vamos ver então? Então vamos ver como é que... Tá, então seria aqui... Opa... Então tá aqui, é um circuitinho, tá? E aí eu vou colocar os resistores. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui é o R1, o R2, o R3 e o R4. Tá bom? Muito bem. É bem comum isso aqui, ó. Tá? O que é esse G? Então, esse G, você vai ver o seguinte, tá? O nome dele é galvanômetro. Para que serve? Medir corrente. Mas não era um perímetro? É. Mas o galvanômetro mede correntes muito mais baixas, correntes bem sensíveis. E ele tem uma função bem especial ali. É justamente, você vai ver que quando for ponte de Wheatstone, não passa corrente. Essa é a função dele. Dizer que é zero, tá? Como que eu vou saber que é uma ponte de Wheatstone? Né? Isso é uma ótima pergunta, porque eu vou fazer agora para você a demonstração de como é uma ponte de Wheatstone desenhando a corrente. É aí que está a grande jogada, preste muita atenção para você saber, tá bom? Então vamos lá. Imagine que a corrente elétrica, a bonitinha, sai daqui. Sentido convencional, tá? Olha só... E chegou aqui, tem um nó, né? Esse aqui é um nó. Esse nó eu vou chamar de ponto A. Bom, tá aí. O que vai acontecer nesse nozinho? Tem dois caminhos, aqui e aqui, os dois com resistência normal, bonitinho, tem. Divide? Divide. Isso aí, divide. Então, eu vou dizer que uma vai ser a R1 aqui, que vai passar pelo R1 aqui, eu vou chamar de I1. Tudo bem? E vou chamar outra aqui, que for passar por aqui, de I2. Pronto. Até aí, alguma novidade daquilo que você já sabe do circuito? Não, nenhuma, zero. Por quê? Porque quando chega num nó, divide.
É isso que acontece, tá bom? Muito bem, agora, perceba que quando eu prosseguir com cada uma das correntes, eu vou ter lá em cima, tá? Aqui, nesse ponto, vou chamar de ponto B. O que chamar os pontos é o de menos, tá? E aí eu penso, pô, nesse ponto tem dois caminhos de novo, não tem? Tem. Então não seria lógico pensar assim? Um pedaço para cá e outro pedaço para cá de corrente? De primeiro momento, tem uma divisão, a gente pensa nisso. Ok. Agora veja lá embaixo, que se você for lá embaixo ver a corrente 2 verdinha, também tem um ponto aqui, eu vou chamar de C, tudo bem? E também aconteceria isso aqui, ó. Uma parte sobe e uma parte vem para cá. Motivo? Dois caminhos. Ah, legal. Tá bom? Só que aí agora eu peço a tua atenção. Aconteceu uma coisa, não sei se você percebeu, mas aconteceu uma coisinha que na verdade é o que vai te indicar a ponte de Wheatstone. Você percebeu que onde está o galvanômetro, correntes iriam vir uma por cima e uma por baixo se encontrar? Você já viu isso em algum circuito? Se você falar, não sei, não, você não viu. Se você falar para mim, não sei, você não viu, deu certeza. Por quê? O circuito não funciona assim. A corrente vem um pouco para um lado, um pouco pelo outro, se encontra no caminho, 18 para cada um e tchau. Não! Não dá. A única coisa que a gente faz é isso aqui, ó, ramifica e vai seguindo, ramificando. Mas não no mesmo trecho, uma por cima, uma por baixo, uma para um lado, para o outro se encontram. Só que aí que está o ponto crucial do desenho, a hora que você vai ver se é uma ponte de Wheatstone. Quando acontecer isso, de ter um caminho onde as correntes vão se encontrar, você vai dar um stopzinho no teu exercício, uma pausa, porque tem tudo para ser uma ponte de Wheatstone quando isso acontecer. Então vou repetir o procedimento. A corrente total sai da bateria, da tomada, seja o que for. Primeiro ponto A ela divide, normal. Ponto B e ponto C ela redivide. Você pensaria que estava normal, só que ao redividir aqui, né? Pô, peraí, tem um trecho onde as correntes iriam se encontrar. É isso mesmo que acontece? Não, isso não pode acontecer. Aí está. Então eu fiz o meu desenho, vi um ponto de encontro da corrente como está aqui, e isso não pode acontecer, mas é isso que te chama atenção para uma coisa que é saber se é ou não é uma ponte de Wheatstone. A gente diz que são as condições da ponte de Wheatstone. São duas. A primeira delas é justamente essa aqui. Ó. Não tem uma ordem, tá? A primeira porque eu estou querendo falar. Para ser uma ponte de Wheatstone, nós temos que ter corrente igual a zero no ponto onde as correntes vão se encontrar, no caso do meu desenho no galvanômetro. Essa é a função do galvanômetro. Ah, peraí, então não tem esse encontro se for uma ponte de Wheatstone, não tem esse encontro. Ah, mas e se não for, tem? Não. Se não for, também não tem, nunca tem esse encontro. O que acontece é que se não fosse uma ponte de Wheatstone, a corrente ia passar ou por cima ou por baixo, mas no sentido único. Tá bom? Então não tem isso aqui se for uma ponte de Wheatstone? Não. Isso quer dizer então que aqui, nesse miolinho, zero. Isso. Zero de corrente. É uma das condições da ponte de Wheatstone. Ah, então se não há divisão, a corrente que segue aqui é a própria I2. Isso. E a que segue aqui é a própria I1. Isso. E quando chegar nesse ponto aqui, que vai ser o meu ponto D, elas vão se juntar e voltar a ser a corrente total, que é I. Isso. É isso aí. Tudo bem? Então, vou a exaustão, tá? Corrente sai, ponto A, primeira divisão, dois caminhos, normal. Ponto B e ponto C, eu verifiquei que se fizesse divisão, a corrente ia se encontrar. Para o exercício. Pode corrente se encontrar, uma por um lado, outra por outro? Não, não pode. Possível ponto de Wheatstone? Possível ponto de Wheatstone. Como saber se é? Primeira situação é a corrente ser zero nesse local de encontro, onde o galvanômetro está instalado. Como é que eu vou saber? Ele vai dizer que a corrente é zero. Aí, se a corrente for zero, já é uma ponte de Wheatstone.
Ele pode perguntar se a corrente é zero. Mas como é que eu sabia se a corrente é zero? Porque daí vai acontecer o seguinte. A ponte de Whitson tem uma segunda condição. Qual é essa segunda condição? É isso que eu quero que você entenda. Não é obrigatório você achar as duas. É assim, se isso aqui você já tem, porque está no enunciado, já é uma ponte de Whitson. Está comprovado. A outra condição passa a ser obrigatória. Aí ele perguntou se a corrente é zero. Então eu vou te mostrar que tem um jeito de ver se a ponte de Whitson. Se essa segunda condição for respeitada, ou seja, ser uma ponte de Whitson, a primeira obrigatoriamente também está concebida, tá bom? A segunda parte, a segunda condição da ponte de Whitson, meus queridos, é essa aqui, ó. Também configura uma ponte de Whitson, além da corrente ser zero, a multiplicação dos resistores diagonais, como eu estou fazendo aqui. No meu desenho, a diagonal de resistores é R1 e R4. Segundo as condições da ponte de Whitson, se eu multiplicar uma das diagonais, ou seja, o R1 com o R4, essa multiplicação tem que ser igual à outra diagonal. Quem que é a outra diagonal de resistores? Está aqui em vermelho. O R2 com o R3. Ah, aqui então, é isso aí. Então, se ele fala para você responder se é zero a corrente aqui, é porque ele está perguntando que é uma ponte. Como é que eu vou saber se é zero a corrente aqui? Fazendo o produto das diagonais. Aí, obviamente, que vai ter todas as informações, tá bom? Fiz o produto das diagonais e deu igual, tipo 10 vezes 4, 40, 8 vezes 5, 40, um exemplo. Pô, 40 igual a 40 é uma ponte, então a corrente no galvanômetro é zero. Ou ele pode falar assim, considerando que a corrente no galvanômetro é zero, daí, isso aqui também é válido, daí tipo ele dá o R1, o R2, o R4, eu acho o R3, uma linha de conta. A questão é visualizar que é uma ponte de Whitson, tá bom? Essa talvez seja a grande dificuldade. Ah, é só ver um losango. Tá, não é bem assim. Cuidado, tá bom? Por que não é bem assim? Porque, olha só. Muitas vezes isso aqui, em vez de vir num losango, vai vir num retângulo, num quadradão. Como é que você vê que é uma ponta desse? Você vai fazer o desenho da corrente. Dividiu no primeiro nó, normal. No segundo nó de cada corrente, elas iam se encontrar. Não pode, para. Opa, pode ser uma ponte? Sim, pode ser uma ponte. Aí o enunciado diz que nesse ponto de encontro a corrente é zero. Pronto, já é ponte. Ele não diz que a corrente é zero. Não, então vai lá, pega a diagonal dos resistores e multiplica. Deu igual, é ponte. Tá bom? Então é isso que é a ponte de Whitson, meus queridos. Uma coisinha. Aqui, ó, entre B e C, ou seja, no tal galvanômetro, não passa corrente. Não, sabe por que não passa corrente? Justamente porque a corrente precisa, para percorrer um caminho de diferença de potencial. O U lá, aquele U. Mas aí que tá, quando é uma ponte de Whitson, não passa a corrente aqui no meio, porque justamente o potencial lá do ponto que eu chamei de B e lá embaixo que eu chamei de C são iguais. Isso é uma pergunta bem comum na ponte de Whitson. Ah, os potenciais aqui onde está ligado, né, o galvanômetro, os potenciais são iguais? São. Como o potencial é igual, não passa corrente, porque a corrente precisa de diferença de potencial para percorrer um caminho. Tudo bem? Ah, e o A e o D também são potenciais. Não, o A e o D não. Nada a ver. Entre o A e o D, ó, passou por resistência, mudou o potencial. Aqui, ó, entre B e C está o galvanômetro, não tem corrente, então não tem diferença de potencial. Tudo bem? Beleza isso? Ótimo, então. Uma coisinha. Aqui está o galvanômetro, tá? É obrigatório? Não. Pode ser um resistor? Pode. Se esse resistor estiver naquele ponto onde as correntes vão se encontrar e ali for zero, é ponte? É ponte. Entendido? Combinado? Então tá bom. Beleza. Vamos ver como é que estamos. Beleza. Galera, nas explicações eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, na próxima aula... Próxima aula eu farei exercícios de amperímetro, voltímetro, ponte de Whitson. Olha que romantismo. Os brutos amam, hein? Banda de heavy metal. Tchau!